un fondo d'emergência e una parte essencial de la planificação accent aigu financiera e una reserva de fondo apartada para cobrir gasto inesperado ou emergência. Lo fondo d'emergência se podem usar para pagar factura médica inesperada, reparação do tomo accent aigu perdida de empleo ou qualquer outro desafio accent aigu financeiro imprevisto. Tenir un fondo d'emergência pode ajudar a la persona a evitar endeudarse ou aprovechar-lo a hora ou a largo plazo. Lo que pode causar tensi ou accent aigu financiera e aumentar el estresse. Importância de lo fondo d'emergência? Seguridade financeira. Un fondo d'emergência proporciona una sensação accent aigu de seguridade financeira. Pode ajudar a la persona a sentir-se accent aigu seguras menos estressada por su situação accent aigu financeira, sabendo que tem un fondo disponível para cobrir gasto inesperado. Evite la deuda. Lo fondo d'emergência pode ajudar a la persona a evitar endeudarse. Sem un fondo d'emergência, é possível que la persona tenha que depender de tarjeta de crédito ou préstamo para cobrir gasto inesperado, lo que pode generar deuda e estresse financeiro. Proteger-lo a largo plazo. Lo fondo d'emergência pode proteger-lo a largo plazo, como lo fondo de jubilação accent aigu. Si la persona tem que aprovechar sus ahorros a largo plazo para cobrir gasto inesperado, pode interromper su plan financiero a largo plazo e potencialmente reduzir sus ahorros para la jubilação accent aigu. Tranquilidade. Saber que existe uma rede de seguridade pode brindar tranquilidade. La persona pode estar segura de que conta com un plan para manejar gasto inesperado, lo que pode reduzir el estresse e la ansiedade. Seu accent aigu construir un fondo d'emergência? Determine la quantidade necessária. El primer passo para crear un fondo d'emergência e determinar la quantidade necessária. Lo experto recomendam ahorrar al menos de 3 meses de gasto de manutenção accent aigu. Estabeleça una metade ahorro, una vez que se determina la quantidade necessária. La persona pode estabelecer una metade ahorro. Divida la quantidade en objetivo accent aigu pequeno ou si manageable e trabalhe para lograrlo. Comience com pouco. Comenzar com pouco pode facilitar la criação accent aigu d'un fondo d'emergência. Reserve una pequena quantidade cada mês e aumente gradualmente la quantidade com el tempo. Automatize lo ahorro. Automatizar lo ahorro pode ajudar a la persona a mantener-se al DI accent aigu com sus objetivos. Configure transferência automa accent aigu de conta corriente a conta de ahorro cada mês. Reduzca lo gasto innecessário. Reduzir le gasto innecessário pode livrar dinheiro para contribuir a un fondo d'emergência. Revise le gasto mensual e busca accent aigu para recortar. Us ganancia inesperada. Us qualquer dinheiro inesperado ou inesperado, como reembolso de impuesto ou bono, para contribuir a un fondo d'emergência. En conclusão accent aigu lo fondo d'emergência são crucial para la seguridade financeira e la tranquilidade. Al estabelecer una metade ahorro, comenzar de a pouco, automatizar lo ahorro, reduzir le gasto innecessário e utilizar la ganancia imprevista. La persona pode criar un fondo d'emergência e estar melhor preparada para manejar gasto inesperado. Vários desafios accent aigu que la persona pode enfrentar al criar un fondo d'emergência. Algunos de estos desafios accent aigu incluyen falta de ingreso. Criar un fondo d'emergência requiere un ingreso testable. E la persona que está accent aigu desempregada ou subempregada pode ter dificuldade para reservar dinheiro para un fondo d'emergência. Alto gasto. Lo alto gasto de vida pode dificultar la criação accent aigu d'un fondo d'emergência. En algunos casos, é possível que la persona deba reduzir su gasto ou encontrar forma de aumentar sus ingresos para liberar dinheiro para ahorrar. Deuda. La persona que tem alto nível de deuda pode ter dificuldade para criar un fondo d'emergência. É possível que primeiro deba concentrar-se en pagar su deuda antes de asignar dinheiro a un fondo d'emergência. Gasto imprevisto. Le gasto inesperado pode ocorrer en qualquer momento e é possível que la persona necessite usar su fondo d'emergência antes de haberlo creado por completo. Esto pode ser que se accent aigu si l'alcanzar su metade ahorro. Falta de disciplina.
Construire un fondo d'emergência requiert disciplina e compromiso de ahorro. Alguna persona puden ter dificuldade para apegar-se a um plano de ahorro e puden necessitar encontrar maneira de manter-se motivada. Apesar de esto desafios são teguos. Créer un fondo d'emergência é una parte esencial de la planificación ou accent aigu en financiera. Al tomar pequeños pasos y mantenerse enfocado en su meta de ahorro, la persona pueden superar estos desafios accent aigus y estar mejor preparada para manejar gasto inesperado. É importante tener en cuenta que lo fondo d'emergência deben ser una prioridad, incluso si eso significa sacrificar alguna otra cosa a corto plazo. Con un fondo d'emergência eso accent aigu lido, la persona pueden protegerse del estrés financiero y estar mejor preparada para manejar gasto inesperado. Créer un fondo d'emergência tiene varios beneficios, que incluyen seguridad financiera. Tener un fondo d'emergência brinda seguridad financiera en caso de eventos inesperados como la pérdida del trabajo, emergência médica o reparación en el hogar. Esto puede ayudar a la persona a evitar el estrés financiero y mantener su nivel de vida durante tiempo difícil. Evitar deuda, sin un fondo d'emergência, la persona pueden verse obligada a depender de tarjeta de crédito o préstamo para cubrir gasto inesperado, lo que puede generar alto cargo por interés y deuda. Un fondo d'emergência puede ayudar a individuar este escenario y mantenerse libre de deuda. Tranquilidad. Saber que tiene un fondo d'emergência puede brindarle tranquilidad y reducir la ansiedad relacionada con la incertidumbre financiera. Flexibilidad. Un fondo d'emergência brinda flexibilidad y la capacidad de tomar decisión en tiempo difícil. Con un fondo d'emergência, la persona pueden tomarse el tiempo que necesitan para encontrar un nuevo trabajo o explorar otra opción sin sentirse apurada